Olá, exclusivo, é sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro dos Salmos, no capítulo 40, no versículo 17 diz: Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Quando lemos o que o salmista escreveu, sou pobre e necessitado, à primeira vista dá a impressão de que ele é pobre financeiramente. Mas esse texto não se trata disso. Sabe, Davi foi o escritor deste salmo. E o rei Davi não era pobre quando escreveu estes salmos. Sabe, meus irmãos amados, quando pensamos em riqueza, em posses, muitas pessoas acham que o dinheiro ele resolve todos os problemas e que ele fará uma pessoa viver feliz o tempo todo. Porém, essa não é uma realidade. Ter uma boa condição financeira por meios lícitos é bom e não é pecado. Claro que é bom ter essa boa condição financeira, mas precisamos entender que ter uma boa situação financeira não vai evitar de termos problemas também. Os problemas virão. E o rei Davi, ele não está tendo problemas financeiros, mas ele está tendo outros tipos de problemas e que o dinheiro não pode trazer a solução. Essa declaração do rei Davi, quanto a mim, sou pobre e necessitado, essa declaração demonstra o reconhecimento de quem ele é e de quem Deus é. Sabe, Jesus ele falou sobre isso no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe, tem pessoas que pensam que a pessoa pobre de espírito tem a ver com a questão financeira, mas não é. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua total dependência de Deus por causa da sua incapacidade. Então, diante da sua incapacidade, ele reconhece a sua total dependência de Deus. E é o que Davi está fazendo. Se ele, sendo rei, ele declarou: sou pobre e necessitado, eu e você, será que nós não somos pobres e necessitados também? Mas nesse Salmo 40, no versículo 17, ele diz 4 coisas ali que parecem ser exclusivas para Davi. Parece ser exclusivas somente para eles, mas não é uma exclusividade de Davi. Vamos ver essas 4 coisas que parecem ser exclusivas de Davi. Primeira, Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Aleluia! Sabe, meus irmãos, ele está dizendo: o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, ele se preocupa comigo. Sabe, essa era uma verdade, sim. Davi estava declarando uma verdade, aquilo que ele acreditava e aquilo realmente que ele vivia. Mas também é uma verdade na minha vida
e na sua vida também. Deus se preocupa comigo e Deus se preocupa com você também. E qual é a prova que nós temos bíblica de que Deus se preocupa conosco? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, meus irmãos amados, de vez em quando nós precisamos ler esse versículo, mas de uma maneira um pouco mais pessoal. Em vez de nós lermos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente lê dessa maneira, porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para poder me salvar. Ou seja, Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus me conhece, me conhece pelo meu próprio nome. Deus te conhece, Deus sabe tudo de você. Então essa não é uma exclusividade de Davi, que Deus tem uma preocupação somente com ele. E não é isso que ele está dizendo também. Ele está declarando uma verdade na vida dele, mas essa é uma verdade que possamos declarar na nossa vida também. Deus tem uma preocupação comigo e com você. A segunda coisa aqui que parece uma exclusividade de Davi, vamos ver novamente Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro. Note que ele coloca ali, tu és meu socorro. Ele acredita nisso. Mas meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é o meu socorro e o seu socorro também. Você precisa estar apercebido disso, você precisa declarar e aceitar isso na sua vida, que Deus é o seu socorro também, em nome de Jesus Cristo. Davi está declarando isso com convicção, ele está escrevendo o que ele acreditava, e eu e você precisamos acreditar a mesma coisa. A terceira coisa que parece ser uma exclusividade de Davi, mas não é uma exclusividade dele, Salmo 40, 17, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Ele está declarando que Deus é o libertador dele, sabe? E é uma verdade. Mais uma vez ele está declarando uma verdade, mas eu e você precisamos declarar a mesma verdade, que esse Deus maravilhoso é o meu libertador, o seu libertador também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senão, Deus vai ficar muito longe de nós. Parece que Ele está tão longe, mas Ele não está longe, porque Ele é o meu socorro, o seu socorro, o meu libertador, o seu libertador, assim como foi de Davi. A quarta coisa que parece ser uma exclusividade de Davi, Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, meu Deus. Quando qualquer filho fala o meu pai, ele pode ter 2, 3, 4, 10 irmãos. Quando ele fala o meu pai, não é uma exclusividade dele, é uma verdade que ele declara. Mas aqui também Davi está fazendo a mesma coisa, o meu Deus. E nós podemos declarar a mesma coisa, o meu Deus, a quem eu sirvo. O seu Deus, você pode declarar o meu Deus. E quando eu declaro o meu Deus, eu não estou tirando o privilégio dele ser o seu Deus também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, o Senhor é o meu socorro, o meu libertador, o meu Deus, aleluia. Nada disso era uma exclusividade dele, ele era um homem segundo o coração de Deus, e isso é verdade também. Mas estas coisas, elas são para mim e para você também. E finalmente, o rei Davi fez um pedido que também podemos fazer. Aleluia. Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, estou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus,
não te demores, não te demores. Eu preciso da bênção, eu preciso do socorro, eu preciso da libertação, eu preciso de um Deus agindo na minha vida. É isso que Davi está declarando. E ele diz: não te demores. É a mesma coisa que nós podemos dizer a Deus, agora pedindo: Senhor, não te demores em me socorrer, não te demores em me libertar, Senhor Deus. Tu és o meu Deus maravilhoso. E eu peço, Senhor Deus amado, que o Senhor entre com providência na minha vida. Conclusão: somos pobres e necessitados. Por isso dependemos completamente do nosso Deus. O Senhor preocupa-se conosco. O Senhor se preocupa comigo. O Senhor se preocupa com você. O Senhor é o nosso socorro, é o nosso libertador, é o nosso Deus maravilhoso. E Ele não vai demorar em te socorrer, em te libertar, porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Assim como Ele foi na vida de Davi, assim como Ele tem sido na minha vida, Ele será na sua vida e será na vida de todos aqueles que creem que Deus é o único Deus maravilhoso e que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Oremos. Senhor, declaramos: Tu és o nosso socorro. Tu és, Senhor Deus amado, o nosso Deus tremendo, o nosso libertador. Por isso, Senhor Deus, pedimos: não te demores em nos socorrer. Não demore em socorrer este meu irmão, esta minha irmã que ouve essa meditação. Ó Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor na total dependência da sua ação em nossas vidas, ó Deus de amor. Sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor se preocupa conosco, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, Senhor Deus amado. Assim, Senhor Deus, descansamos no Senhor, confiamos no Senhor e agradecemos ao Senhor por estar nos ouvindo neste momento. Tudo pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, saiba que Deus se preocupa conosco. Essa é uma verdade. Deus é o nosso socorro, o nosso libertador, o nosso Deus maravilhoso, que não vai demorar em te socorrer, em me socorrer. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, você, sua vida, sua casa, sua família, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?